você se lembre que você está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. E se nós falhamos como amigos, irmãos, cônjuges, tu imagina com Deus. Qual a expectativa dele ao ver um filho, uma filha entrar na sua casa? É de entrega, é de dedicação, é de honras. Sejamos assim em nome de Jesus. Então que Deus neste lugar tire toda a frieza, tire todo o celular. Aí eu vou lembrar aqui de um bispo que orou para que os celulares quebrassem. Eu não vou orar por isso não, tá? Senão a gente vai ter que comprar outro. Mas é interessante, ele estava tão angustiado, tão revoltado, ele pregando um celular, gritou, tocou alto, eu vou orar para quebrar esse celular. Não vou fazer isso, não é isso. Eu vou orar para que a gente tenha discernimento, para que os nossos ouvidos estejam sensíveis, estejam abertos, para que o nosso coração, ao entrar nesta igreja, a cada dia queira receber de Deus ainda mais, e tudo fique de lado, toda dureza, toda contrariedade, toda frieza, toda teologia. Nada contra o estudo e a teologia, pelo contrário, mas que Deus possa operar em nosso meio, e nós permitamos assim, em nome de Jesus, igreja. Eu não sei como é que você vê a igreja, eu não sei como é que você vê o pastor, eu não sei como é que você vê a Bíblia, eu não sei como é que você vê esse momento santo, íntimo com o Pai, mas eu aprendi com o tempo, pouquíssimo tempo de ministério, mas eu aprendi que esse momento aqui que nós estamos ouvindo a voz do Senhor é um momento de batalha, é um momento de luta. Por isso, estejamos ligados em Deus, estejamos ligados e preocupados com aquilo que está a acontecer conosco aqui neste lugar e também com o nosso irmão. E o Senhor operará maravilhas. A Bíblia diz que Ele fará milagres sim, igreja. É o que Ele está querendo fazer aqui neste lugar e nos trouxe aqui. Nós precisamos nos humilharmos diante da mão poderosa do Senhor. E quando eu falo humilhar, não é envergonhar, mas é nos diminuir, é reconhecer os nossos erros. E isso tem sido um dos erros da igreja, não mais priorizar o Senhor. Mas isso mude em nome de Jesus. Que haja reverência, que haja entrega, que haja clamor, que haja busca, que haja preparo, que haja Bíblia em nossas vidas. Bíblia, Bíblia, mais Bíblia, menos artifícios humanos, mas mais do Senhor. Peça isso a Ele e Ele nos concederá, eu creio. Então começa aí recebendo essa mensagem, se rebaixando, deixando Deus tomar conta, se desconectando dos afazeres pós esse culto. Sim, encontraremos a nossa família, iremos para a nossa casa, faremos o nosso lanche, nos encontraremos com a nossa parentela. Sim, será bênção. Mas agora aqui neste lugar, nos convençamos que não sou mais eu nem você, mas o Espírito Santo que está aqui a agir. Deixa Ele fazer, deixa Ele falar. Um tempo difícil, tempo de luta, tempo de crise, tempo de desemprego, tempo de batalhas, batalha contra a família, batalha contra o casamento, a internet tentando possuir os nossos filhos, a pornografia espalhada pelas redes, tentando inserir coisas malignas, sim, contrárias à vontade do Pai em nossas mentes e no nosso coração, porque quando contamina a mente, vai para o coração. Ou seja, que haja nesta noite uma reanimação do Senhor. Sejamos reanimados na Tua palavra. Melhor, né, dizer palavra fica pouco. Na Tua santa e gloriosa palavra. É isso que está acontecendo aqui.
E quando nós reconhecemos assim, nós saímos da casa do Senhor fortalecidos, nós saímos com o escudo, nós saímos preparados, nós saímos sim indignados com a vidinha que temos levado e pedindo ao Senhor: Senhor, me muda, me molda, me exorta, muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu comportamento, muda a minha fala, muda as minhas prioridades, muda quem eu tenho sido na tua casa, na minha casa, diante da minha família, diante dos meus negócios, diante de tudo que eu tenho feito. O Senhor me reanima e me leva a fazer aquilo que é vontade do Pai e não mais a minha. Por isso, ore daí onde você está agora, pedindo esse desejo da minha parte de sairmos daqui fortalecidos. Que seja uma tarde, mais uma vez, do renovo de Deus, não só para mim, mas para toda a igreja. Sabe por quê, igreja? Porque sairemos daqui, iremos continuar a nossa caminhada, os nossos compromissos, iremos trabalhar amanhã, temos muita coisa a fazer durante a semana, mas não podemos nos esquecer que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, e esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã, não sabemos o tempo, o momento, mas sabemos sim que já vivemos os últimos dias, e Ele voltará para buscar a tua igreja. E será que a gente está ligado nisso? Será que a gente está conectado com isso? Será que a gente está preocupado com isso? Será que só nos preocupamos com as nossas roupas, com o nosso carro, com a nossa casa, com os nossos afazeres? Ou será que quando entramos aqui neste lugar, podemos deixar tudo isso em segundo plano e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me preocupar mais é com a tua casa, mais é com as tuas coisas, eu quero viver mais a tua vontade, eu quero reconhecer os meus erros e mudar, deixar o Senhor me moldar. Para isso o Senhor estabeleceu, sim, cultos de honra e glória a Ele, somente para isso. Em nome de Jesus, comece a dizer: eu estou aqui para te exaltar, ó Pai. Comece a dizer, abre a tua boca e diga: eu estou aqui para te engrandecer, eu estou aqui para reconhecer os teus feitos, para agradecer pelos teus livramentos, que a maioria deles eu nem os sei quais foram. Pegue a sua Bíblia, mesmo sentado, abra em Apocalipse. Quero pregar no capítulo 1. Apocalipse, eu lembro de pastor Derossi, pregava muito, conhecia muito, orava mais do que conhecia em si, porque na verdade Deus dava para ele aqui, mas ele orava e Deus falava. Também orei, e o Senhor falou comigo, na sexta, ontem à tarde, e vai falar agora aqui neste lugar mais uma vez, neste encontro, nesta reunião, neste culto, como eu já disse, de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas antes de ler, eu queria que você separasse o verso 9, mas eu quero te deixar ciente do que está acontecendo aqui, antes da leitura. Aqui um período de juízo. Todo mundo sabe o que é juízo? É um período de avaliação, é um período pensa de um povo, de alguém diante de um juiz sendo avaliado, juízo. É um momento onde somos observados, somos analisados, somos julgados. Essa é a palavra que me fugiu. É um período de julgamento de um povo que chegou à queda. A queda no qual eu falo do império ímpio, aquele que era contra Deus, o império romano naquela época. E a partir daí se advém o aparecimento de Cristo através das profecias. E com Jesus Cristo, a chegada do reino, a palavra é triunfante de Deus. Nós temos que nos lembrar desta palavra, triunfo.
A casa do Senhor triunfa no meio a esse mundo. A palavra de Deus triunfa sim diante das batalhas deste mundo. Deus, Ele triunfa sobre o inferno. O céu, Ele triunfa sobre o pecado. Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo está comigo? Se está comigo, diga amém. Se entendeu e aceita, diga aleluia. Aleluia! Verso 9, vai dizer, eu já li esse verso aqui, mas Deus me deu uma outra visão. Eu, João, ou seja, João, o apóstolo, está aqui dizendo: vosso companheiro na tribulação. Tribulação é o que, igreja? É angústia, é perseguição, é sobrecarga, são problemas, dificuldades. Tribulação é calamidade. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Essa é a palavra, perseverança. E quando ele diz aqui irmão, no original vai dizer irmão muito semelhante. Muito semelhante quer dizer unidade, algo que já não vivemos mais nas famílias, porque é cada um por um lado. O marido quer comprar a casa num bairro, a esposa quer em outro. Os filhos querem comprar um carro, os pais querem outros. A esposa quer uma cor, quer uma marca, o marido quer outro. O pastor quer uma coisa, mas o diácono, o líder, não os nossos, tá? Nas outras igrejas, tá, gente? Mas quer outra coisa. A liderança toma uma decisão, mas o voluntário quer outro. Unidade. Aqui fala no reino e na perseverança. De uma forma que metafórica, uma pessoa ligada a outra por alguma espécie de vínculo de intimidade e comunhão, com compromisso e com fidelidade. O dicionário teológico me deu assim. Mas tudo isso aqui em Jesus é o que a palavra vai dizer. E ele vai dizer assim: achei-me na ilha chamada Patmos. Todo mundo conhece? Se não, precisa fazer o CETEB. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa do que, igreja? Porque ele pregava a palavra de Deus, porque ele pregava Jesus Cristo, porque ele pregava o testemunho de Jesus. Ele foi preso, ele foi mandado para uma ilha, ele foi separado da convivência dos seus. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi banido, ele foi preso. Preso por quê, pastor? Era um homem mau? Não, pelo contrário. Ele decidiu, ele falou: não há ninguém que me faça parar de amar esse Deus. Não há nada, não há rei, não há império, não há exército, não há nada que me conduza aquilo que não é a vontade do Pai. É um exemplo para nós. E o verso 10 vai dizer: achei-me em espírito, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João aqui então estava em que, igreja? Estava em espírito. Aí alguns vão entender que estar em espírito é uma condição de êxtase com o Senhor. Outros vão entender que ele foi transportado para o céu e teve um encontro com Deus. Mas eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para entender e para crer que foi algo altamente espiritual. Pronto. Independente da forma que cada um aqui creia, foi algo de muito poder. É o que tem faltado nos dias de hoje na igreja, não em Deus, na igreja. Tem faltado poder, tem faltado autoridade, tem faltado unidade,
Tem faltado poder porque tem faltado comunhão. Em separados nós fazemos menos, unidos fazemos muito mais. Um casal unido, prospera muito mais. Os filhos ligados aos pais, tudo fica mais fácil. Os pais conectados aos seus filhos, tudo fica também mais fácil na questão da educação. Uma igreja unida com a sua liderança, meu Deus, os trabalhos fluem, unidade. E isso tudo vai nos gerar o que? Poder. Vai nos gerar revelações divinas. Eu creio que nesta tarde, nesta noite já, o Senhor pode revelar a cada um aqui algo divino, algo que nós estamos precisando, algo que Ele está a sondar e vendo em você que precisa de uma resposta, coisas que você precisa fazer, decisões que você precisa tomar, atitudes que você precisa tomar para si, mas não sabe como, não sabe quando, não sabe porquê. Nesta noite, a resposta pode vir, em nome de Jesus. O verso 11 vai dizer, dizendo: o que vês, escreve em livro. Aí eu tenho uma Bíblia lá que ela me remete aos verbos no original. E no original, ela não diz escreve em livro, ela diz assim: escreve de forma que as letras fiquem gravadas. Olha que coisa linda! Fiquem gravadas sobre o material e as entregue por escrito. E quando eu li isso, eu falei: meu Deus, que a tua palavra fique gravada em minha mente, que a tua palavra fique gravada em meu coração, que a tua palavra fique gravada dos meus atos, que a tua palavra, Deus, fique gravada em tudo aquilo que eu fizer na minha vida, mas não só na minha, mas de toda essa igreja. Você pode dizer nesta noite, daí onde você está, dizer para o Senhor, não é para mim não, que a tua palavra, que esta carta, que esta lição que o Senhor está me dando, fique gravada no meu coração. Você pode dizer isso? Diga isso ao Senhor, grava, como o Senhor disse para ele, diga para mim também, de forma que as letras fiquem gravadas sobre o material e as entregue por escrito. Olha só, se ela foi gravada, não foi apenas para ficar com você. Quando Deus nos dá uma palavra, ela não dá só para o pastor, ela dá para toda a igreja. E o que ela fala comigo, ela fala diferente para cada um aqui, muitas das vezes, mas é para você pegar essa palavra e você se encher dela e se preparar para que ela seja entregue a outras igrejas, a outras pessoas, a outras vidas. É propósito do Senhor isso. E por isso que Ele fez, Ele foi cumprir a vontade do Pai, que dizia: manda essas cartas gravadas que eu estou te dando, manda para as igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, manda para Sardes, manda para Filadélfia e manda para Laodiceia. Será que nós somos capazes de trazer isso para nós aqui nesta tarde, nesta noite? Será que nesta noite podemos assumir um compromisso com o Pai, dizendo assim: Senhor, até aqui eu levava a minha convivência com a tua igreja de uma forma, mas eu sinto aqui nesta palavra pelo pastor André ministrada, que eu preciso mudar, que eu preciso me moldar, que eu preciso te buscar, que eu preciso me corrigir dos meus maus caminhos, que eu preciso me arrepender daquilo que eu tenho feito, e eu sei que não é a tua vontade, Pai, e sair daqui disposto a mudar, e levar estas cartas para ser entregue lá na minha casa, no meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus amigos, no meu local de trabalho, nos clientes que vão visitar-me nesta semana, que eu apenas não faça só para os recursos, mas que eu faça também, sempre deixando uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, uma palavra de amor a todo aquele que lá chegar, pois se ele chegou lá foi porque Deus mandou, não foi porque você fez uma propaganda, não foi porque você convidou, não foi porque você é bom no que faz, porque nós não somos bons em nada, nem merecedores do que temos. Na verdade nós somos,
nem de estarmos aqui hoje, mas com a sua misericórdia, com o seu amor, o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos exorta e nos conduz a uma mudança de vida. Então eu precisava dizer isso à igreja nesta noite, que esta palavra no qual diz aqui, que fique gravada em nosso coração, atos, escolhas e palavras, e que você possa enviar às outras pessoas. Eu orei pedindo a Deus que amanhã, quando você estiver atendendo o seu cliente, o seu patrão, o seu gerente, o seu vizinho, o seu amigo, até o seu inimigo, você tem uma palavra para ele, você se lembre dessa fala minha, que você sonhe com isso, e você lembra que uma palavra do Senhor precisa ser entregue àquela pessoa, um convite, que você possa ser instrumento para mostrar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Se ele estiver em desespero, em luta, em contenda, em batalha, você seja instrumento para levá-lo à vitória, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. O interessante, eu já falei isso aqui, mas preciso falar também. Quando eu li isso aqui, na tradução, aonde eu entendi que a palavra ficasse gravada, eu entendi que ela precisa estar estampada na nossa face, que ela precisa estar estampada nos dizeres do nosso WhatsApp, que ela precisa estar clara para quem ver do outro lado do seu Instagram, do seu Facebook, que você é um servo, uma serva do Senhor. Mas ali não tem nada que diz isso, não tem um versículo bíblico, não tem uma palavra, não tem um evento da tua igreja. Eu não estou falando das outras não, estou falando da tua igreja. Tem crente que posta as coisas da outra igreja e da sua não posta. Eu não entendo nada disso. Eu posto da minha, tá, gente? Que já tem muita coisa. Se eu for postar dos outros, meu Deus, o meu Facebook não é meu, ele é do Senhor, ele é para pregar a palavra do Senhor, ele é para convidar pessoas a conhecer esse Jesus Cristo que salvou a minha vida, que deu a sua vida por mim e por você. Para isso eu tenho o meu Facebook. Obviamente vou colocar as minhas coisas pessoais, familiares também lá, mas elas precisam conduzir à vontade do Pai. Precisamos nos lembrar que tudo que fazemos, tudo que falamos, precisa nos conduzir a ser realmente aquilo que dizemos ser, discípulos do Senhor. Então testemunhe através do seu Facebook, testemunhe como fez esse homem, testemunhe Jesus através do seu Instagram, através do seu celular, propague esta palavra, compartilhe, faça com que esta igreja se torne conhecida. Por quê? Para crescer? Sim, para crescer em salvação, para crescer em almas, para que Colubandê possa ser repleto da palavra de Deus, para que casamentos sejam reconstituídos, para que posturas mundanas sejam deixadas, para que o arrependimento chegue em nosso meio, em nome de Jesus. É isso que é a vontade do Pai. João, ele atingia com suas cartas escritas aos cristãos, não só daquele tempo, até hoje. Estamos hoje aqui lendo uma palavra que ele escreveu com ordem do Pai para abençoar as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus aqui nesta noite nos dá uma ordem. A ordem é: grave esta palavra em sua fronte, em sua mente, no seu trabalho, na tua missão, seja o que for. Se for um motorista de Uber, pregue a palavra naquele Uber em todo momento. Seja exemplo. Convide aquela igreja no qual eu sirvo no Colubandê a um culto lá. Vai lá e você será curado, e ele será em nome de Jesus, pela tua fé, pelo teu ato. Você pode ser um gerente de um banco. A pessoa ao olhar você, ela vai sentar na sua mesa. Você vai falar de recursos, vai falar de finanças, você vai falar de conta, mas vai ter um momento em que você vai olhar nos olhos daquela pessoa e vai dizer: Jesus te ama. Tão simples.
mas que não dizemos mais, não falamos mais. Nós nem adesivamos mais os nossos carros com um dizer bíblico para não manchar a pintura, a lataria do nosso carro. Eu já fui assim, tá? Dizemos que somos crentes. Eu olho para João e falo assim: esse aqui era crente. Para que eu seja crente, falta muito, meu irmão. Mas eu vou ficar firme. Eu vou buscar perseverança na palavra do Senhor. Eu vou vencer as minhas limitações. Eu vou vencer as minhas tribulações. E vou continuar a minha caminhada até a eternidade, igreja. Isso precisa ser uma decisão diária na minha vida, para que nada me tire da presença do Pai, para que nada me afaste do Senhor, para que os outros compromissos sejam secundários, e essa busca no qual estou a dizer, seja prioridade na minha vida. Que não haja desculpas, que não haja lamentos, que não hajam guerras, que não haja nada que me impeça de servir a esse Deus que está aqui neste lugar, que está a nos sondar, que está a nos direcionar, que está a mudar a nossa vida, que está a mudar a nossa história. Façamos o mesmo. Enchamos o nosso coração, como fez João, coração de alegria. Mas não pensemos no nosso coração só não. Quando você olhar de longe esta igreja, você não olhe somente a beleza e o tamanho dessa construção, não. Quando você vier lá no seu carro, ou a pé, ou no ônibus, você avistou essa igreja, você começa a sentir no teu coração um desejo de levar alegria a Jesus. Não seja só a nossa alegria, as nossas necessidades, as nossas vontades, mas pergunte aí nesta noite: Jesus, o que eu preciso fazer para te encher de alegria? Pergunte. E Ele vai começar a falar: filho, filha. E Ele já está falando. Ele já está falando. Cada uma coisa, mas Ele está falando. Você tem falhado nisso aqui, ó. Você tem ido contra os meus preceitos aqui, ó. Você deve fazer isso aqui de forma diferente. Ele está falando. E eu estou dando um tempo para você se convencer, porque esses somos nós. Diante das lutas, dificuldades, batalhas, temos sempre as nossas estratégias, temos sempre as nossas razões, queremos sempre os nossos feitos, mas que o nosso feito e a nossa razão e o nosso objetivo nesta noite não seja mais buscar aquilo que queremos, mas buscar e se encher desse Deus e deixar o Espírito Santo nos tomar. E aí sim vamos glorificar ao nome do Senhor aqui neste lugar, e o milagre virá em nome de Jesus. Verso 12 diz assim: voltei-me. Ele está aqui dizendo assim: me virei para trás, virei para o lado, para ver quem estava a falar com ele. Voltei-me para ver quem falava. E lá no original vai dizer um pouquinho diferente. Vai dizer assim: voltei-me, virei-me para ver quem pregava. Olha só, quem pronunciava aquelas palavras divinas. Voltei para ver quem as realizava. Em algumas versões vai dizer: eu olhei, procurei para ver quem ditava para mim. Será que quando você senta nessa cadeira aqui, você curte o ar-condicionado, curte o som, a boa música? Ou será que você senta nessa cadeira procurando o Espírito Santo de Deus e ouvindo que Jesus está a nos conduzir aqui neste lugar? Porque independente do som, independente do pastor,
independente do que está sendo falado, eu creio que há uma vontade do Pai, que quando aqui neste lugar santo, eu disse santo, eu possa perguntar: Jesus, eu estou te entendendo, eu estou te sentindo, eu estou percebendo as suas palavras. Isso é sensibilidade, isso é entrega, isso não é algo humano. Se a gente for olhar no campo humano, alguns vão dizer assim: o pastor André está viajando. Mas se você for olhar no âmbito espiritual, igreja, você será conduzido a um relacionamento muito maior do que aqui nós adentramos, e o Senhor começará a mudar as coisas dentro de nós, começando pela nossa mente e convertendo o nosso coração. E a consequência disso é o que nós fazíamos há horas atrás: não faremos mais. Se decidirmos, não faremos mais. Eu conheço homens e mulheres que estão aqui, que se eu falar o testemunho deles, vocês não vão acreditar, mas a mudança veio, o reconhecimento aconteceu, a soberania foi reconhecida, e quem olha tem dúvidas de saber se é a mesma pessoa, porque a face mudou, rejuvenesceu, a cara carrancuda, o sorriso levantou, mudou a feição, e sem cirurgia, tá? Que beleza, hein? Sabe o que é isso? É Deus. Eu não sei como você crê esse Deus, mas de um tempo para cá, mesmo com as minhas falhas humanas que tenho e sei que as tenho, eu tenho dedicado a minha vida sim a pagar o preço, a buscar ainda mais. Eu sei que ainda falta muito, mas eu preciso. Por isso eu convoco os homens dessa igreja e vou aproveitar esta palavra para que você entenda que há uma necessidade de andarmos assim como ele disse: vosso irmão, vosso amigo, andarmos em unidade, ajudando um ao outro. Tem um dom, tem um talento, procure o ministério. Pega esse dom que te dá recursos lá fora e venha para cá e coloque a serviço do reino, coloque a serviço de outras pessoas. Faça o mesmo que fizeram conosco. Um dia nos abençoaram. Pega isso e põe a despeito de Deus usar você e mudar vidas. Sim, o pessoal da tecnologia, o pessoal do som, o pessoal do louvor, os obreiros que estão de serviço, os diáconos que estão aqui, poderiam estar ouvindo, poderiam estar neste momento sentado, descansando, mas chegaram cedo, 4 horas da tarde já estavam aqui, limpando tudo, preparando tudo. O que é isso, pastor? É assim, só que a gente nem vê. Pessoas estão lá fora, no calor, correndo risco, cuidando do nosso carro, cuidando da nossa segurança. Há irmãos agora cuidando dos nossos filhos. Meu Deus, que estrutura tem essa igreja? Não, que amor tem esses irmãos. Eu não posso ficar parado sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa, a minha parte precisa ser feita, para que não pese sobre o outro aquilo que eu não estou fazendo. Pronto, isso é amor, isso é unidade, no qual ele está a citar aqui, e ele está aqui procurando quem falava, quem ditava, quem pregava. Talvez alguns estejam dizendo assim: não, eu já sei quem está pregando, é o pastor André. Não, eu quero te dizer que não sou mais eu, porque quando eu comecei esse culto eu disse que seja a minha boca, a boca do Senhor, e não aquilo que eu quero falar. E tudo que eu falei de manhã está sendo diferente aqui à tarde, ou seja, com o mesmo esboço, com a mesma palavra, com os mesmos versículos, e quem estava aqui sabe o que é isso? É Deus, é Deus. E a palavra que eu estou falando, talvez para alguns surja de uma forma e para outro receba de outra. É isso que o Espírito Santo faz. Ele muda as minhas palavras e coloca no ouvido, no coração de cada um de um jeito diferente. E aí ele fala aqui, para ver quem falava, e voltado
ele não viu ninguém, ele viu 7 candeeiros de ouro, vai dizer o verso. Só para explicar, a figura desses 7 candeeiros de ouro lembra o candelabro de 7 ramos no templo de Jerusalém. Mas creio que Deus aqui queria que, ao lermos essa passagem, nos lembrasse que há um único povo. Os 7 candeeiros, apesar de serem 7, os candeeiros significavam um único povo, e no meio dele está o Senhor ressurreto, como vai nos dizer no próximo verso. Eu não sei se você entende assim, mas eu olho para esse verso que nós vamos ler agora e entendo que o Senhor está aqui no nosso meio com o teu Espírito Santo, no meio desta igreja. Vai dizer o verso 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, glória a Deus, com vestes talares, um tipo de roupa sacerdotal. E o final do verso vai dizer: cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quem é este, igreja? É Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele deixou esses versos, João, aqui ele previa uma intensificação dos sofrimentos. Está difícil a sua vida? Está difícil o seu casamento? Está difícil criar o seu filho? Está difícil o trabalho? Está difícil a vida financeira? Pois é, se você for estudar a Bíblia, você vai entender que as coisas se tornarão ainda mais difíceis. Eu não quero assustar ninguém, mas tudo que estamos a viver nos dias atuais, a Bíblia já nos mostra, já nos fala, ou não fala? Mas a Bíblia diz que mesmo que vivamos, não há o que temer, não há o que fugir, não há o que negar esse Deus. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que, apesar da luta que vivia João, ele estava no controle de tudo. Ou seja, não só ele, apesar da luta que estamos a viver hoje como igreja, ele está no controle de tudo. Ele está no controle dessa igreja, ele está no controle do seu casamento, ele está no controle desta labuta, ele está no controle desta luta. É nesse Deus que eu creio. Ele previu a intensificação dos sofrimentos, mas ele também nos deixou aqui uma palavra muito importante. Ele nos deu um exemplo de perseverança, igreja. Alguns aqui conhecem a história de Roma, alguns conhecem a história do cristianismo, alguns sabem exatamente que João, nesse momento desta passagem aqui revelada a nós, ele era o único apóstolo, porque todos os outros já haviam sido mortos. Ele era o único representante do Evangelho. Ele poderia ter parado e sumido, mas o que ele fez? Ele disse assim: se o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Ele não discutiu, ele não perguntou, ele não disse: Deus, eu vou morrer, Deus, eu não vou fazer. Não, Deus mandou você fazer, faça. Deus mandou você falar, fale. Deus mandou você mudar, mude. Deus mandou você parar, pare. Se Deus mandou, faça. Não há o que discutirmos como uma criança mal criada. Só nos resta obedecer, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos, mas também somos servos. E quando ele fala dessa perseverança, ele mostra para nós aqui que seria exigida mais tarde. Talvez essa perseverança não seja para depois, para muitos é agora. Talvez alguns tenham entrado aqui nesta noite desanimados, desalentados, insatisfeitos, tristes, enjoados com alguma coisa que aconteceu, cheios da vida que está levando com a sua casa, com o seu cônjuge, com o seu trabalho, com Deus, com o seu relacionamento com o seu pastor, não importa o que for,
Mas a minha oração antes de entrar aqui a este templo, que o Senhor nos encha de perseverança, que o Senhor te dê uma carga nova da palavra dEle, uma nova visão, novos feitos, novos projetos, e que possamos sair daqui juntos, querendo estar aqui novamente, para servir a esse Deus o mais rápido possível. Que isso se desperte em você, que você saia daqui cheio de perseverança, de mudar o coração do seu marido, que os maridos que aqui se encontram saiam cheios de perseverança, de serem ainda melhores, de serem sacerdotes, de pregarem a palavra na sua casa, de serem exemplos para a sua parentela, de serem exemplos do seu trabalho, porque essa é a vontade do Pai. E estudando tudo isso, eu fui levado nessa manhã a explicar a história mais sombria da perseguição da igreja. Não vou ter tempo para falar hoje, já são 7:10, já falei demais, mas eu preciso que você assista ou estude. Há um vídeo na internet, eu quero dar uma dica aqui a você. Eu não posso mostrar a igreja porque traz uma cena um pouco forte. Coliseu de Roma, leões famintos, crentes, cristãos sendo jogados na inauguração desse coliseu para ser alimento, sim, dos leões, e eles se divertirem com aquilo. Era isso que faziam com os cristãos, tá? Hoje nós reclamamos que está frio, que está chovendo, que o ônibus demora, que o carro está ruim. Temos as nossas desculpas, mas aquele povo daquele tempo cumpria um outro papel naquela sociedade. Como eles não tinham desculpa, eles enfrentavam até mesmo os imperadores. Muitos deles morreram. Não creio que essa seja a vontade do Pai. Não estou usando esse argumento para tentar te convencer de nada, pelo contrário, apenas para te fazer entender que o tempo que vivemos hoje é muito fácil ser crente, é muito fácil dizer eu sou de Jesus, é muito fácil dizer eu amo meu irmão, é muito fácil dizer eu estou contigo, pastor, é muito fácil dizer eu sou de Deus. Será que somos realmente? Esse tempo é para você pensar. Esse tempo é para você perguntar: Senhor, eu estou entendendo a Tua fala e quero sair daqui diferente no qual eu entrei aqui nesse santuário. Eu mudo os meus pedidos de como eu cheguei até aqui hoje para outros, eu quero fazer outros. Eu mudo o meu pensamento em relação à minha família. Pare de reclamar do seu marido, pare de reclamar da sua esposa, pare de reclamar dos seus filhos. Ore por eles, se imponha sobre eles, em autoridade? Não, numa autoridade especial, diferente, ou seja, celestial, para que algo possa acontecer no coração dele. Como foi ministrado aqui, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Deus. Se os nossos filhos não nos verem orando, eles também não orarão. Se os nossos filhos nos verem enrolando para não irmos à casa do Senhor, os nossos filhos também enrolarão. Será que nós estamos realmente preocupados com os nossos filhos? Se estivéssemos, seríamos diferentes. Se estivéssemos preocupados com o ensino do nosso filho, procuraríamos uma escola, não estou dizendo a nossa não, tá? A melhor, qual é a melhor? A que ensina Jesus, a que fala de Deus, aquela que os professores não são homossexuais, aquela que os professores não vão dizer, ideologia de gênero, ele tem o direito de escolher que sexo que ele vai querer. Não, isso aqui não, na minha casa não, aqui não, Satanás. Mas muitas das vezes nos vendemos por pouco. Pensa nisso. Pensa no que você está dando para sua esposa, pensa no que você está dando para o seu marido. E quando eu falo dar, não é presentes, é postura,
é entrega, é amor, é relacionamento. Senão não adianta estarmos aqui nesta tarde, não adianta olharmos para as nossas batalhas e acharmos que está tudo bem e continuar vivendo essa vidinha que estamos a viver. Precisamos nesta noite sim nos arrepender e pedir: Senhor, nos faz ser como João, o único apóstolo, o único homem que pregava a sua palavra, que ditava a sua vontade, que gravava as tuas cartas. Será que a gente grava mesmo? Esse tempo que eu falei de João, do Coliseu, da inauguração dos 100 dias de festa, matavam lá os crentes que diziam e teimavam dizendo: eu sou de Deus. Mataram 10 mil em 100 dias. Não tinha madeira para fazer cruz, para crucificarem eles. Pegavam esses crentes, tem na internet esses vídeos, eu não vou mostrar aqui, vou deixar quem quiser, quem tiver estômago, veja em casa. Colocavam nos postes da cidade, das praças principais, lambuzavam eles vivos de querosenes e ateavam fogo para que eles fossem as lâmpadas para os moradores daquela cidade. Isso é história cristã. Há provas, há indícios disso. Há escritos que comprovam isso. A ciência já reconhece isso, para quem duvida, porque muita gente acha que não é verdade. Mas eles estavam lá a dizer: eu amo esse Deus, eu vou cumprir a sua vontade, eu vou seguir a sua palavra. E nós, será que nesta noite podemos tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu também quero ser assim. Senhor, eu me arrependo das minhas falhas. Senhor, eu quero ser este homem, esta mulher no qual, sim, jamais conseguiremos ser como João, mas eu quero ser melhor, sim, nesta noite, melhorar a cada culto, a cada semana, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor espera de nós isso. O Senhor não espera que nós mudemos nesta noite da água para o vinho, não é isso. Mas o Senhor espera que nós venhamos a crescer em Cristo, em busca, em santidade, em espiritualidade, a cada culto, a cada palavra ministrada, a cada leitura bíblica, a cada preparo de estudo, a cada aula, a cada reunião ministerial. Oh, igreja! Não são encontros que acontecem aqui, é algo espiritual. É muito mais do que uma reunião, é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que um conselho. É Deus falando através dos ministérios desta igreja. Então, quando você vier a uma reunião, venha ligado. Quando você vier ao encontro, venha ligado. Quando você vier ao encontro de oração aqui neste lugar, quando você subir as escadas daquela torre, há irmãos aqui que nunca foram na torre, olha aí Deus falando, há irmãos aqui que nunca subiram aquela torre, um presente que Deus nos deu, uma coisa linda, nunca foi lá porque não tem tempo. Como não tem tempo? Não tem prioridade. Uma torre, igrejas gostariam de ter uma torre, e tem pessoas que nunca subiram lá. Aí Deus falando comigo, você tem que subir lá também, mas, olha aí, porque Ele fala comigo e fala contigo. Que subamos mais aquela torre de oração, igreja. Que enfrentemos mais aquela batalha que precisa ser enfrentada lá. Que quando nós nos olharmos para aquela subida daquelas escadas, não vejamos apenas um espaço, mas entendamos que para não subir há uma batalha que tenta nos parar, que tenta nos travar. Isso é aqui, isso é na nossa casa, isso é em qualquer lugar. Aqueles crentes viveram um banho de sangue, e nós viveremos também. Será que precisamos viver esse sofrimento, essa labuta, essa luta todo dia, para o Senhor nos convencer que Ele é Deus em nossas vidas? Precisamos nos arrepender, igreja. Precisamos mudar a nossa postura.
Precisamos chorar envergonhados pelos nossos erros. Precisamos pedir perdão para Ele. Precisamos reconhecer os seus feitos. Nós nos acostumamos, entramos no piloto automático e esquecemos que Jesus deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida, o seu sangue. Ele aceitou ser crucificado para nos salvar, para nos tirar da lama do pecado, para tirar toda a vergonha, para tirar todas as consequências dos nossos erros. E que valor nós temos dado a esse Jesus? Que valor temos dado à tua igreja? Igreja é a casa de Deus, não é a casa do pastor, não. Igreja é a casa onde o Espírito Santo se encontra. Então é um lugar santo. E quando eu falo santo, eu falo de santidade. E Ele é santo, mas será que nós não somos santos? Mas será que nós podemos nesta noite assumir com o Senhor um compromisso de buscar essa santidade? Peça isso a Ele, e Ele te dará condições para isso. Esta é a palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Still face to face with the younger me.